Você já parou para pensar por que, de repente, tudo começou a dar errado na sua vida? Aquela paz que você tinha simplesmente desapareceu. O sono ficou agitado. Surgiram discussões sem motivo, uma tristeza pesada, sem explicação. Que você não consegue entender de onde veio tudo isso. Talvez a resposta esteja mais perto do que você imagina. Talvez esteja literalmente sobre o seu corpo, tocando a sua pele neste exato momento. Padre Pio, o santo dos estigmas, aquele que carregava as feridas de Cristo no próprio corpo, via coisas que nossos olhos não enxergam. Ele percebia presenças, sentia energias, discernia espíritos e deixou um aviso que poucos levam a sério, mas que pode mudar completamente a forma como você entende as batalhas invisíveis da sua vida. Ele dizia que o demônio não aparece com chifres e cheiro de enxofre. Não, ele é muito mais sutil. Ele se esconde nas coisas simples, nas distrações, nas pequenas brechas que deixamos abertas. E uma dessas brechas pode ser algo tão comum quanto uma roupa usada. Sim, você ouviu bem. Aquela peça que você ganhou, herdou ou comprou num brechó pode estar carregando algo muito além de tecido e costura. Pode estar trazendo para dentro da sua casa uma presença estranha, uma energia pesada, uma porta aberta para o que não deveria entrar. Padre Pio alertava seus filhos espirituais com clareza. O que toca o corpo pode tocar também o espírito. Se você sente que algo mudou na sua vida e não consegue explicar o porquê, este vídeo é para você, porque hoje você vai descobrir o que Padre Pio ensinava sobre roupas usadas e como proteger a si mesmo e sua família. Fique até o final, porque vou te ensinar exatamente o que fazer para purificar tudo o que está ao seu redor. Agora, se você acredita na proteção de Padre Pio e quer que ele interceda por você, escreva nos comentários: Padre Pio, purifica minha casa. Esse simples gesto de fé já abre uma porta no céu. E não esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Padre Pio ensinava algo que muitos cristãos esqueceram. Nada no mundo material é completamente neutro. Tudo o que existe carrega algum tipo de marca, de memória, de presença. Um objeto pode parecer inofensivo aos olhos, mas no plano espiritual, ele guarda muito mais do que imaginamos. Ele guarda intenções, sentimentos, orações ou maldições. Você já entrou numa casa e sentiu um aperto no peito, sem saber por quê? Ou colocou uma roupa e, de repente, uma tristeza inexplicável tomou conta de você? Isso não é coincidência. Padre Pio dizia que os objetos são testemunhas silenciosas das ações humanas. E o demônio sabe muito bem como usar essas testemunhas a favor dele. Ele se aproveita de tudo o que não foi oferecido a Deus, de tudo o que não foi purificado pela oração. E olha só o que a Bíblia diz sobre isso. No livro do Gênesis, depois que Adão e Eva pecaram, Deus os vestiu com peles de animais. Esse gesto foi simbólico. As vestes representam nossa condição espiritual. No livro de Isaías está escrito: Ele me vestiu com as vestes da salvação e me cobriu com o manto da justiça. As vestes não são só pano, são símbolos da nossa alma. E no Apocalipse, quando João descreve os santos no céu, ele os vê vestidos de branco, a cor da pureza, da vitória, da graça. Por isso, quando Padre Pio falava sobre roupas, ele estava sendo profundamente bíblico. Ele entendia que o corpo é templo do Espírito Santo, e tudo o que toca esse templo deve ser tratado com reverência. Padre Pio costumava dizer: não é só o corpo que precisa estar limpo, a alma também se veste. E o demônio teme a alma vestida de oração. A verdadeira batalha não é contra o tecido, é contra o que esse tecido pode carregar. E a verdadeira proteção está em consagrar tudo com fé. Agora vou te contar uma história real que aconteceu com Padre Pio. Havia uma mulher que frequentava o convento onde ele vivia. Ela era devota, rezava o terço todos os dias, mas de repente, algo mudou. Ela começou a ter insônias terríveis, pesadelos horríveis, uma melancolia profunda que não passava. Os médicos não encontravam nada de errado.
Desesperada, ela procurou Padre Pio no confessionário, e antes mesmo que ela falasse, o santo a interrompeu. Ele olhou nos olhos dela e perguntou: "Você herdou alguma coisa recentemente?" A mulher ficou surpresa. Como ele sabia? Ela respondeu que sim, havia herdado um vestido de uma parente falecida. Padre Pio então perguntou com seriedade: "Você orou sobre essa roupa antes de usá-la? Você a purificou?" A mulher confessou que não. Padre Pio suspirou e disse: "Minha filha, o inimigo não precisa de muito. Às vezes, basta um tecido para entrar pela porta errada. Aquele vestido carrega a tristeza da morte, a dor do luto, talvez até o peso espiritual de quem o usou." Ele orientou a mulher a queimar a roupa enquanto rezava o Salmo 91. A mulher obedeceu. E sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, ela dormiu em paz. Os pesadelos sumiram. A melancolia se foi. Dias depois, ela voltou ao convento para agradecer. Padre Pio apenas sorriu e disse: "Deus purifica tudo o que é colocado diante da sua cruz." Essa história nos ensina algo crucial. Nem todo presente é bênção. Nem toda herança é boa. Padre Pio via além das aparências. Ele sabia que o mundo espiritual é tão real quanto o físico, e que o demônio usa as coisas mais simples para nos atacar porque são as coisas que a gente não vigia. Tem outra história impressionante. Um jovem seminarista foi visitar Padre Pio levando uma mala de roupas que tinha ganhado de um amigo. Quando entrou no confessionário, Padre Pio o olhou e disse: "Essas roupas não são suas." O jovem ficou confuso. "Padre, são apenas doações." Padre Pio respondeu: "Nem tudo o que é dado vem de Deus. Muitos presentes são anzóis espirituais." Ele mandou o rapaz entregar aquelas roupas para uma paróquia, onde seriam abençoadas numa missa. Padre Pio explicou: "O que é purificado pela oração pode voltar a servir, mas o que é aceito sem oração pode se tornar uma armadilha." O seminarista obedeceu, e mais tarde descobriu que o amigo estava envolvido com práticas espíritas. Essas histórias mostram que Padre Pio não estava exagerando. Ele estava protegendo. Ele via o perigo onde nós vemos apenas tecido, e nos deixou um ensinamento claro: ore sobre tudo o que entra na sua casa. Abençoe tudo o que toca o seu corpo. Você precisa entender. Padre Pio tinha uma visão do mundo que nós não temos. Quando alguém lhe dava um presente, ele tocava o objeto e sabia de onde vinha. Sabia se tinha sido dado com amor ou com segundas intenções. Sabia se a pessoa estava em estado de graça ou em pecado mortal. Padre Pio costumava dizer: há roupas impregnadas de raiva, luxúria, inveja, desespero. E há roupas impregnadas de fé, humildade e caridade. Tudo o que entra em contato com a carne humana absorve parte da vibração espiritual dessa pessoa. E quando você veste uma roupa que foi usada por alguém distante de Deus, você pode estar vestindo a sombra espiritual dessa pessoa. Isso não significa que toda roupa usada é amaldiçoada. Padre Pio não pregava o medo. Ele pregava o discernimento. Mas o problema é que a maioria das pessoas não sabe a diferença. Aceita tudo sem pensar. Veste tudo sem orar. Tem gente que guarda roupas de pessoas falecidas por anos. E junto com essas memórias, vem o apego, a tristeza, a dor do luto. Padre Pio alertava especialmente sobre isso. Ele dizia: reze por quem partiu, mas não prenda sua alma ao que ficou. Deus cuida do que é eterno. O homem deve soltar o que é terreno. Quando você guarda uma roupa com lágrimas, com saudade dolorida, aquele objeto se torna uma ponte de tristeza. E o demônio adora usar essas pontes. Por isso, Padre Pio aconselhava: se você tem roupas que te trazem dor, liberte-se. Doe, queime, mas antes, reze uma Ave Maria por aquela pessoa. Isso fecha o ciclo espiritual. O demônio age por associação. Ele não precisa estar presente para te influenciar. Ele usa objetos como pontos de contato. Se uma roupa foi usada por alguém em pecado grave, aquela roupa absorveu isso. E quando você a veste, você se conecta com essa energia. Padre Pio dizia que até o ar ao redor de uma pessoa muda quando ela vive em pecado mortal. Imagine então o que fica impregnado nas coisas que ela toca. Por isso ele tinha tanto cuidado. Ele não aceitava qualquer coisa de qualquer pessoa.
Ele discernia. Mas atenção, Padre Pio não queria criar paranoia. Ele queria que o cristão vivesse em estado de graça, porque quem está em graça com Deus não precisa temer objeto nenhum. O sangue de Cristo é o detergente mais poderoso do universo espiritual. Padre Pio garantia: o cristão em estado de graça pode andar no meio do inferno e nada o tocará. Então, qual é o segredo? Não é evitar roupas usadas com pânico. É consagrar tudo o que entra na sua vida. É viver numa postura de vigilância espiritual. Padre Pio via o demônio como um ladrão que espreita. Ele dizia: o demônio não entra pela porta da frente. Ele procura a fresta. Por isso, feche as frestas. E a chave mais poderosa é o nome de Jesus. Agora a parte mais importante, a parte prática. Padre Pio deixou instruções claríssimas sobre como purificar roupas e objetos. A primeira coisa que você precisa ter em casa é água benta. Padre Pio chamava a água benta de o terror do inferno e o conforto dos anjos. Ele usava a água benta em tudo. Vou te ensinar o ritual completo. Primeiro, pegue a roupa que você quer purificar. Coloque numa bacia com água limpa. Adicione um punhado de sal grosso abençoado. Faça o sinal da cruz sobre o sal e diga: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que este sal seja purificado. Enquanto lava a roupa, reze devagar: Senhor Jesus, purifica este tecido com teu sangue precioso. Que nenhuma sombra permaneça. Que toda impureza seja lavada pela tua cruz. Amém. Depois de lavar, seque ao sol. O sol é criação de Deus, é luz natural e tem poder purificador. Padre Pio dizia que a luz do sol é como um abraço de Deus sobre a terra. Depois de seca, pegue a água benta, asperja sobre a roupa fazendo o sinal da cruz e diga: por este sinal da Santa Cruz, livra esta roupa de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por último, consagre a Virgem Maria, segure a peça nas mãos e diga: Mãe Santíssima, eu consagro esta roupa ao vosso imaculado coração, que ela sirva apenas à luz, à paz e à pureza. Amém. Pronto, a roupa está purificada, mas agora vem algo ainda mais importante: a forma como você se veste todos os dias. Padre Pio ensinava que vestir-se não é apenas físico, é espiritual. Cada manhã, ao escolher suas roupas, faça uma oração. Senhor, veste-me com a tua luz, que meu corpo e minha alma sejam templo da tua presença. Amém. Padre Pio recomendava também o uso de sacramentais, o escapulário, a medalha milagrosa, o terço no bolso, uma cruz no pescoço. Ele dizia que esses objetos são como uma armadura invisível e costumava dizer: entre a alma e o demônio, coloque sempre o rosário. Agora respire fundo, feche os olhos. E vamos fazer juntos uma oração que Padre Pio ensinava. Repita comigo: Senhor Jesus Cristo, lava-me com o teu sangue. Purifica tudo o que toca meu corpo, que o mal não encontre abrigo em mim, que cada roupa seja sinal da tua presença. Amém. Se você rezou essa oração com fé, algo mudou no mundo espiritual agora mesmo. Uma proteção se ativou e os anjos de Deus estão mais perto de você. Padre Pio não queria cristãos medrosos. Ele queria cristãos fortes, vigilantes, mas confiantes na proteção de Deus. Por isso é importante entender que tudo o que foi dito não é para criar paranoia, é para criar consciência. E sabe como você se conecta à vitória de Cristo? Vivendo em estado de graça. O que isso significa? Ter a alma limpa, confessar seus pecados regularmente, comungar o corpo de Cristo, rezar todos os dias. Padre Pio dizia: o cristão em estado de graça é intocável, isso é libertador. Quando você está em graça, nenhum objeto, nenhuma roupa, nenhuma energia negativa tem poder sobre você. O problema não é o mundo lá fora, é o estado da nossa alma aqui dentro. Quando a alma está fraca, quando está suja de pecado, aí qualquer coisinha pode nos derrubar. Mas quando a alma está vestida da graça de Cristo, ela é uma fortaleza. Padre Pio vivia isso radicalmente. Ele era atacado fisicamente pelo demônio.
mas não tinha medo. Ele dizia: o demônio faz barulho, mas não tem poder sobre quem está unido a Cristo. E ele vivia unido a Cristo através da missa diária, da confissão, das horas de oração, do rosário constante. Você quer essa mesma proteção? Então viva em estado de graça. Confesse-se pelo menos uma vez por mês. Vá à missa todo domingo. Reze o terço. Leia a Bíblia. Evite o pecado. Padre Pio tinha uma frase poderosa: quem é fiel no mínimo é invencível no máximo. A santidade está na fidelidade das pequenas coisas. Fazer o sinal da cruz com atenção. Rezar antes das refeições. Agradecer a Deus ao acordar. Aspergir água benta na casa. São gestos simples que constroem uma muralha espiritual. Padre Pio amava a simplicidade. Ele usava roupas humildes, gastas, muitas vezes remendadas, mas todas eram abençoadas. Cada vez que se vestia, fazia o sinal da cruz. Era o seu escudo invisível. Você pode fazer o mesmo. Não importa se sua roupa é cara ou barata. O que importa é que seja limpa espiritualmente, que seja abençoada. Padre Pio dizia: vista-se com dignidade, mesmo quando estiver só. O corpo é templo, e o templo deve refletir a presença de Deus. E tem algo mais que Padre Pio fazia: consagrar tudo à Virgem Maria. Ele tinha devoção imensa à Mãe de Deus. Chamava Maria de a vitória de todas as batalhas invisíveis. Dizia que se o demônio tem medo de algo, é do nome de Maria pronunciado com amor. Por isso, consagre também suas roupas à Mãe de Deus. Diga: Mãe Maria, cobre-me com o vosso manto. A vida espiritual é feita dessas pequenas grandes coisas. Não é complicado, é simples, mas exige constância. E quando você começa a viver assim, em vigilância espiritual, em estado de graça, tudo muda. A paz volta, o sono melhora, a vida flui melhor. Vamos recapitular tudo o que Padre Pio nos ensinou hoje. Primeiro, objetos não são neutros. Eles carregam memórias, intenções, energias espirituais. Roupas usadas podem trazer influências que você não quer. Por isso, nunca aceite nada sem discernimento. Ore antes, purifique, consagre. Segundo, o demônio se infiltra nas brechas. E uma dessas brechas pode ser algo tão simples quanto uma roupa. Não seja ingênuo achando que isso é bobagem. Os santos levavam isso a sério. Terceiro, a purificação é simples. Lave com água e sal abençoado. Seque ao sol, asperja água benta. Faça o sinal da cruz. Consagre à Virgem Maria. E se for algo muito pesado, queime. Padre Pio dizia que é melhor perder um objeto do que perder a paz. Quarto, viva em estado de graça. Essa é a proteção mais poderosa que existe. Confesse-se. Comungue. Reze o terço. Use os sacramentais. Vista-se com dignidade. E por último, não se esqueça de que a verdadeira batalha não é contra tecidos ou objetos. É contra o pecado, contra o orgulho, contra a preguiça espiritual. O demônio quer que você viva sem orar, sem vigiar, sem discernir. Mas você não vai dar esse gostinho para ele. Padre Pio dizia com lágrimas: meus filhos, o inferno começa pelas coisas que o homem acha pequenas. Não despreze o pequeno. Não ache que orar sobre uma roupa é exagero. Essas pequenas fidelidades constroem santos. Então agora, coloque a mão sobre o seu peito. Sinta o seu coração batendo. E reze comigo esta oração final. Senhor Jesus, reveste-me com a tua presença. Purifica tudo o que está em mim e ao meu redor. Que até as minhas roupas sejam testemunhas da tua luz. Afasta de mim todo o mal, toda sombra. Que eu viva vestido da tua graça e protegido pela tua cruz. Amém. Se você sentiu paz ao ouvir estas palavras, escreva nos comentários: Senhor, veste-me com tua luz. E se você conhece alguém que está passando por coisas estranhas, que sente peso, tristeza inexplicável, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, Deus usa você como instrumento. E olha, eu preciso te pedir uma coisa importante. Este canal existe para levar os ensinamentos de Padre Pio e fortalecer a fé de milhares de pessoas como você. Para continuar fazendo esse trabalho,
Precisamos do seu apoio. Deixe seu like neste vídeo, compartilhe com 3 pessoas. E se você quiser ir além, considere se tornar membro do canal. Juntos, somos uma comunidade de fé. Juntos, somos mais fortes. Antes de você ir, quero deixar você com as últimas palavras que Padre Pio sempre repetia. Reze, tenha fé e não se preocupe. A proteção de Deus está mais perto do que você imagina. Ela está ao seu lado agora mesmo. Lembre-se, o cristão que ora sobre o que toca transforma tudo em bênção. O diabo teme mais uma alma pura do que 1000 exorcismos. Seja essa alma, vista-se de fé, e nada poderá te tocar. Que Padre Pio interceda por você, que a Virgem Maria te cubra com seu manto, e que o Senhor Jesus te revista com sua luz todos os dias da sua vida. Amém.